Bom dia, meu nome é Ryan. Então, hoje aqui eu vou trazer um vídeo explicando dois conceitos. Na verdade, um conceito que vai surgir do outro, né? Basicamente, eu vou falar sobre a contaminação de diamantes por carbono 14, ou seja, o isótopo radioativo do carbono. E também eu vou falar uma curiosidade muito interessante sobre como o nosso núcleo do planeta Terra preserva o calor, como ele é quente, etc. Porque esse tema do carbono 14 em diamantes, contaminação, ficou muito recente, uma polêmica, e o Thiago Maia explicou muito bem, né? E eu aproveitei para falar sobre a curiosidade, então, do calor é, da Terra, certo? Eu estou aqui com esse artigo aqui, que fala sobre, na verdade, primeiramente eu vou explicar um pouquinho sobre o carbono 14 diamante. Muitos achavam, né, que carbono 14 poderia ser formado por raios solares incidem na Terra, ali foi mexendo ali com o carbono 14, carbono e formando carbono 14, certo? Porém, a gente percebeu que por meio de testes empíricos, que na verdade a Terra ela faz, no núcleo dela, produz fissão nuclear. O diamante ele é formado quando você coloca o carbono em altas pressões, em altas temperaturas, e isso ocorre em certas camadas da Terra. E, bom, também em certas camadas da Terra, por conta da pressão e temperatura, temos a fissão nuclear, ou seja, reatores nucleares naturais ocorrendo no núcleo da Terra, por isso que nós temos muita energia, né, no núcleo da Terra, no manto, etc. No caso disso, ocorre uma fissão nuclear e ocorre que o carbono faz uma absorção de nêutrons térmicos lentos, assim transformando em carbono 14, certo? Então, belezura. Bom, este artigo aqui, ele fala sobre a produção de carbono 14 em usinas nucleares, só que não é esse o tema do vídeo, certo? Aqui está o método de análise deles, como eles conseguiram, né, pegar. Então aqui a gente vai pular já para os próximos que são mais importantes. Né? Possível generator of rate of nuclear fusion reactor in circular. Falei inglês tudo cagado aqui, mas é entendível, né? Beleza. Vamos ler só o pedacinho de cima e só o pedacinho de cima. A causa e a fonte do calor liberado do interior da Terra ainda não foram determinados. Alguns grupos de pesquisas propuseram que o calor seja fornecido pelo decaimento radioativo ou por um georreator nuclear. Aqui postulamos que a geração de calor é resultado da fusão nuclear de três corpos de deutérons confinados em cristais de centro de núcleo hexagonal FeDx. A taxa de reação é aprimorada pelos efeitos de combinação de alta pressão, 364 gigapascal, é isso? GPa, e alta temperatura, 5.700 kelvins, e pela catálise física de pions, nêutrons, 2D mais 2D mais 2D, que gera 2 elevado a 1H mais 4H, 4Hélio, mais E elevado a menos, seria um elétron livre, se eu não me engano, mais VE mais 21,63 MeV, que é a energia. A possível taxa de geração de calor pode ser calculada como 1,27 vezes 10 a 15 J sobre M ao cubo, joules metro cúbicos, se não me engano é isso, com base na suposição de que o fornecimento de calor primitivo da Terra já foi exaurido. Os átomos de hidrogênio L produzido e o antineutrino Fe são incorporados como ligas baseadas em FeH na porção rica em hidrogênio do núcleo interno são liberados do interior da Terra para o universo e passam pela Terra respectivamente. E aqui a gente está falando aqui sobre, né, um artigo de 2016 e aqui a gente vai para o próximo artigo, que é onde eles conseguem captar isso. É muito interessante. Vamos lá? A fissão nuclear alimenta o movimento dos continentes da crosta terrestre, conforme relatado por um consórcio de físicos e outros cientistas, confirmando o pensamento de longa data sobre esse tema, utilizando detectores de neutrinos no Japão e na Itália, o detector de antineutrinos de cintilador líquido de Kamioka Kamlamd e o detector borexino, os cientistas chegaram a essa conclusão ao medir o fluxo das antiteses dessas partículas neutras enquanto emanam no nosso planeta. Seus resultados são detalhados em 17 de julho na Nature Geoscience Scientific American, faz parte do grupo edital da Nature.
Neutrinos e antineutrinos que viajam livremente através da massa e espaço devido à sua falta de carga e outras propriedades são liberados por materiais radioativos à medida que decaem. E a Terra está repleta de tais elementos radioativos, principalmente urânio, tório e potássio. Ao longo dos bilhões de anos de existência da Terra, os isótopos radioativos têm se dividido, liberando energia, bem como esses antineutrinos, assim como um reator nuclear artificial. Esta energia aquece a rocha circundante e mantém as forças elementares da tectônica de placas em movimento. Medindo as emissões de antineutrinos, cientistas podem determinar quanto do calor da Terra resulta desse decaimento radioativo. Cerca de 20 terawatts de calor, ou quase o dobro da energia usada por toda a humanidade no momento, é estimada com base no número de partículas de antineutrinos emanando do planeta, apelidada de geoneutrinos pelos cientistas. Somando aos 4 terawatts provenientes do decaimento de potássio, energia suficiente para mover montanhas, ou pelo menos causar as colisões que as criam. Então aqui está falando sobre a formação aqui das placas tectônicas, as batidas, né? A precisão das novas medições feitas pela equipe de Camland foi possibilitada por um desligamento prolongado do reator nuclear de Kashiwazaki Kariwa, no Japão, após o terremoto em 2007. Partículas liberadas pela usina próxima de outra forma se misturaram com geoneutrinos naturalmente liberados e confundiram as medições. O fechamento da usina permitiu que os dois fossem distinguíveis. O detector se protege dos raios cósmicos amplamente semelhante aos neutrinos e antineutrinos que ele é projetado para detectar. Sob o monte Ikenoyama, nas proximidades, o próprio detector é um balão de filme transparente com 13 metros de diâmetro, preenchido com uma mistura de hidrocarbonetos líquidos especiais suspensos em um banho de óleo mineral contido em uma esfera de aço inoxidável com 18 metros de diâmetro, coberto por tubos de detectores por dentro. Tudo isso para capturar a marca característica de cerca de 90 geoneutrinos ao longo de 7 anos de medições. As novas medições sugerem que o decaimento radioativo fornece mais da metade do calor total da Terra, estimado em cerca de 44 terawatts, com base nas temperaturas encontradas no fundo de perfurações profundas na crosta terrestre, na crosta do planeta. O restante é remanescente da formação da Terra ou de outras causas ainda desconhecidas. De acordo com os cientistas envolvidos, parte desse calor pode ter sido aprisionado no núcleo de ferro derretido da Terra desde a formação do planeta, enquanto o decaimento nuclear ocorre principalmente na crosta e no manto, mas com a fissão. Calma. A Terra na crosta e no manto. Mas com a fissão ainda gerando tanto calor, é improvável que a Terra esfrie e, portanto, para as colisões dos continentes por centenas de milhões de anos, graças às longas meias-vidas de algum desses elementos. E isso significa que há muita energia geotérmica ou energia nuclear natural a ser aproveitada. Então isso é muito interessante, uma curiosidade para vocês, porque o núcleo da Terra é tão quente assim. Né? Muitos não sabem. Aqui está o artigo. E é isso. Esse foi o vídeo. Falou para vocês. Também expliquei um pouquinho sobre contaminação de diamante 14. Diamante formado por carbono 14. Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou.